Iniciou. Agnaldo, pode começar. Podemos, então? Estão visualizando a minha apresentação? Sim. Ok. Então, nós vamos apresentar o roteiro, né? Aqui eu apresento a visão do Castro e a Edna vai apresentar a visão do Richardson, né? Então, o roteiro, na sequência daquilo que a Simone vinha falando, ele visa justamente estabelecer aquela sequência lógica, né? Para que o trabalho tenha aquela fluidez, quer dizer, o cidadão vai lendo, vai se interessando e vai chegar a um resultado. Justamente para que não fiquem coisas perdidas, deslocadas no desenvolver do trabalho, né? Para quem tem digamos, contato com trabalhos acadêmicos, por vezes você inicia a leitura e a coisa não flui, né? Não tem uma sequência, são coisas desconexas, né? Então, a ideia do roteiro é estabelecer justamente esta sequência, né? Ou estas fases da pesquisa, né? Uma questão importante aqui que o Castro já adverte de início é que o roteiro ele serve como um parâmetro, né? Então, é um parâmetro a ser seguido naturalmente, mas não é garantia de qualidade, né? Não é garantia de sucesso para a pesquisa, né? Até porque a aplicação do roteiro depende da importância de cada etapa, da natureza da pesquisa, quer dizer, então depende de uma série de cenários, né, com que o pesquisador vai se deparando ao longo do tempo. Então, lógico, é uma sequência, né, mas se a pesquisa não fluir, naturalmente não vai surtir efeitos positivos nem resultados positivos, né? Castro ainda entende que o roteiro é bastante útil, claro, como uma forma de controle ou uma lista de verificação, né? É justamente para o pesquisador verificar se ele está cumprindo as etapas, né? Se ele persiste no caminho, esta que é a ideia, né? E aí a primeira etapa do roteiro. O que eu estou querendo descobrir, né? Então essa é a primeira tarefa do pesquisador, quer dizer, o pesquisador tem que justamente responder a esta questão, né? Por que responder a essa questão? Porque numa mesma área de investigação existem inúmeros problemas para serem resolvidos, né? E cada problema poderá ensejar a necessidade de uma pesquisa em separado, né? Então, primeira questão, o que eu estou querendo descobrir, o que eu estou querendo responder com isso, né? A ideia inicial aqui é justamente partir de um ponto, né? Para a partir deste ponto examinar, então, um conjunto de aspectos e dimensões acerca do assunto, né? No início, por vezes, o pesquisador se depara com uma situação muito vaga, né? E que se prestaria a diversas pesquisas, e aí, claro, demanda uma decisão, ou seja, o pesquisador precisa decidir, né? Qual caminho ele vai escolher, qual foco ele vai escolher, para que efetivamente ele consiga desenvolver esta pesquisa. Então, essa série de situações que são impostas ao pesquisador, claro, poderão conduzi-lo, né, a propor mudanças no curso do trabalho. É por óbvio, quer dizer, nós apresentamos um pré-projeto, né, e aí, naturalmente, à medida que nós iniciarmos a pesquisa e à medida que o nosso orientador também tomar conhecimento e passar a contribuir com esta pesquisa, vão surgir situações que, de repente, nos direcionam para outros caminhos, né? Natural. Então, poderão ser impostas, sim, necessidades de alteração ao pesquisador, né? Segunda etapa, a determinação dos objetivos do projeto, né? Aqui é imprescindível, claro, que se saiba o porquê estamos tentando responder a essa ou àquela questão, né? A natureza da resposta, claro, vai depender do que nós pretendemos fazer com ela, né? A depender, claro, do que nós estamos pretendendo fazer com aquela resposta, né? Por exemplo, aqui, entender a natureza de um problema, ou buscar respostas mais concretas ou mais específicas, ou ainda, o tipo de instituto de pesquisa ou afiliação administrativa, quer dizer, depende de quem, qual é o público, né, a que se destina a esta pesquisa também, né?
Terceira etapa, apreciação do impacto da pesquisa. Nesse momento aqui, o processo de seleção de um projeto de pesquisa, ele passa por uma série de opções, né? E aí entra a viabilidade, a importância, né, desses resultados, as consequências que poderão resultar destas conclusões e, claro, dos resultados da pesquisa, né? Então, essa questão, viabilidade, de suma importância, claro, a importância dos resultados, né, e as consequências que poderão resultar dessas conclusões são fundamentais, né? E vai depender, claro, em parte, dos objetivos do Instituto de Pesquisa. Na quarta etapa, nós temos a escolha das variáveis empíricas, né? Aqui na visão de Kerlinger, acho que é o nome do rapaz, caracteriza-se como uma transformação de um problema em um conjunto de perguntas que possam empiricamente ser respondidas, né? Então, parto de um problema, construo um conjunto de perguntas e aí vou buscar as respostas para estas perguntas, né? Claro que tanto na formulação analítica ou a formulação analítica rigorosa dessas proposições, que naturalmente são relevantes, né, quanto a esse teste empírico, exigem que o problema seja redefinido e que conceitos sejam apresentados em forma de enunciados precisos e também de proposições empíricas verificáveis, né? Nessa perspectiva, claro, devemos lidar unicamente com conceitos empiricamente testáveis e definições operacionais, né? Ainda na quarta fase, essa fase é a fase em que se processa um estreitamento, então, dos objetivos da pesquisa, né? Tendo em vista principalmente a viabilidade prática de conclusão desta pesquisa em tempo hábil, né? Então, não dá para viajar muito, imaginar em pesquisar algo muito abrangente que a gente, por vezes, não consiga viabilizar dentro dos custos, né, condições e prazos que nos foram impostos, né? Quinta etapa. Quanto vale a precisão e qual é o custo do erro, né? Então, claro que a natureza e a precisão dos dados que serão tratados na pesquisa deverão necessariamente levar em consideração o uso previsto, né, para estes resultados, né? Por que nós temos que levar isso em consideração? Porque dependendo, né, da precisão com que nós pretendemos gerar esses dados, né, quanto mais precisos em tese, mais onerosos, né? E, ao contrário, uma coleta de dados secundários é bem mais barata, né? Mas, claro, poderá também imprimir ao trabalho uma certa imprecisão. Então, a natureza e a precisão demandam custos, né? Quanto maior a precisão, provavelmente, claro, maior o custo da construção dos dados ou da busca dos dados, né? Sexta etapa, uma outra questão importante, é a intimidade que o pesquisador possui ou deva possuir em relação ao tema da pesquisa, né? Claro que o pesquisador aqui tem que adquirir este nível amplo e profundo de compreensão do assunto da pesquisa. Quanto mais distante do assunto estiver o pesquisador, claro, é mais difícil o seu trabalho, né? Então, o pesquisador tem que possuir intimidade com o assunto, né? Então, deve haver, claro, não só a familiaridade, mas intimidade com o assunto. Essas relações de causa e efeito devem ser quase sentidas ou intuídas, né? O pesquisador praticamente incorpora, né, aquela função, né? Ainda na sexta etapa, em relação à intimidade, um conselho do Castro, né? Então, não basta apenas ler os livros, ler os artigos sobre a teoria subjacente, né? Mas ele deve, sim, possuir intimidade também com o mundo supostamente descrito por esta teoria. Então, claro, muito mais fácil nós trabalharmos algo que nos afeta no dia a dia, com o qual nós temos contato, né? Quer dizer, problemas que por vezes a gente mesmo vivencia, né? Então, digamos, a motivação para buscar a solução desses problemas é muito maior, né? E na sétima etapa nós temos a determinação dos obstáculos mais sérios na pesquisa, né? Uma etapa crucial para o sucesso da pesquisa, é claro. E aqui
nós buscamos justamente detectar eventuais obstáculos, né? Bem como traçar aí estratégias para superar esses obstáculos, né? Sob pena de não o fazendo, de inviabilizar a pesquisa. Então, naturalmente, percalços no caminho, obstáculos, todos vamos encontrar, né? O que nós temos é que, minimamente, já estar preparados para superá-los, né? E, claro, essas dificuldades deverão ser enfrentadas de imediato, né? E os obstáculos maiores, claro, deverão ser identificados e atacados prioritariamente, né? Segmentamos o monstro, né? Atacamos os maiores primeiros, né? Primeiro, digo melhor. Na oitava etapa, então, nós temos a escolha dos métodos, né? Claro que determinado problema admite aí uma multiplicidade de métodos para o seu tratamento, né? Porém, nem sempre é possível estabelecer com antecedência qual será o método mais indicado para a pesquisa. A definição deste método, então, ou a combinação de métodos, ela vai depender, claro, do caso concreto, né? Por quê? Porque todos os métodos possuem vulnerabilidades, né? Cujas escolhas, claro, devem buscar, então, minimizar os efeitos dessas vulnerabilidades. Então, no transcorrer da pesquisa, vão se estabelecendo essas etapas, e aí a escolha do método, naturalmente, vai depender, né, dos resultados pretendidos, do cenário que se apresenta até então, e aí, naturalmente, tem que se fazer esta, digamos assim, escolha em razão destas vulnerabilidades ou não. Ainda em relação à escolha dos métodos, para facilitar esse processo de escolha, então, Castro apresenta aqui algumas alternativas, né? Primeiro, a relevância das conclusões. Segundo, a clareza e a limpidez dos resultados, né? Terceiro, o custo, quer dizer, qual é o orçamento que o pesquisador possui para a realização da pesquisa. Quarto, a precisão necessária para o trabalho, né? Quinto, o tempo de duração previsto e permitido, quer dizer, os prazos e o orçamento, né, que nós temos para desenvolver este trabalho. Sexto, a disponibilidade de pessoal e de equipamentos para a realização do trabalho. E, por último, daí, né, sétimo, os aspectos éticos envolvidos na realização do trabalho. E na nona etapa nós temos a preparação de uma descrição detalhada, então, desses métodos de análise, né? E aqui os detalhes e as fases relevantes, claro, deverão ser planejados e revisados na fase anterior à coleta de dados, né? Por quê? Porque eventuais mudanças posteriores poderão tornar demasiadamente onerosas ou, por vezes, até inviáveis as pesquisas, né? Então, a ideia é que os detalhes relevantes devam ser planejados e revisados antes da coleta. Porque se eu mudar de curso no meio do caminho, quer dizer, por vezes a minha coleta terá que ser substituída, né, ou refeita. Ainda falando acerca da preparação de uma descrição detalhada dos métodos, né, como não é possível se prever tudo, claro, a recomendação é que se faça, então, ou que se façam, ou que se realizem pré-testes, né? Aqui, inclusive, citamos um exemplo, né? Seria a verificação da compreensão das perguntas em um questionário, da forma como ser registrados e arquivados os dados coletados e também do estabelecimento de regras para a coleta ou definição de conceitos, né? Então, desenvolvemos o questionário, vamos testá-lo, né, para ver se efetivamente o pessoal compreende o que o pesquisador pretende extrair com aquilo. E na 10ª etapa nós temos a coleta dos dados, né? Aqui recomenda-se apenas a coleta dos dados estritamente necessários à realização da pesquisa. Para quê? Para economizar tempo, né? Para reduzir custos, né? Então é foco do que eu preciso efetivamente. Vamos coletar estes dados apenas, né? Uma outra questão também de grande importância, de grande relevância, refere-se à organização e ao tratamento adequado dessas informações, né?
para não dificultar a análise e até para não comprometer os resultados, né? Então, não basta coletar, mas tem que coletar e organizar isso de modo que seja possível, né, se dar um tratamento adequado. E a 11ª, então, nós temos a análise dos dados. Esta, claro, é uma etapa decisiva para o sucesso ou para o fracasso da pesquisa. Por quê? Porque o exame, se o exame for falho, compromete-se o resultado da pesquisa, né? Portanto, as ferramentas que serão utilizadas devem necessariamente ser cuidadosamente selecionadas no momento em que se planeja a pesquisa, né? E na 12ª etapa, nós teríamos então a redação do relatório de pesquisa. Aqui nós temos então o documento que mostra como o projeto foi executado, que dados foram coletados, como esses dados foram analisados e tratados, né? E que resultados podemos extrair deles, né? Então, eu trabalhei o roteiro na visão do Cláudio de Moura Castro, né? Na sequência agora, então, a colega Edna vai passar para nós, então, a visão do Richardson, né? Edna, é contigo. Pessoal, então assim, como o Agnaldo ele trouxe a visão, né, do pesquisador e do autor Castro, eu vou falar um pouquinho da visão, né, do autor Roberto Richard. Então ele pontua algumas formas, né, de forma mais abrangente, né, de forma mais pontual. Então os roteiros, na verdade, são o planejamento ou a forma como você vai conduzir a tua pesquisa. Então ele traz lá, né, no primeiro ponto, que primeiramente a gente, né, tem que ter uma justificativa, aonde, né, vai responder, né, simplesmente a pergunta, o que se deseja fazer com essa pesquisa, né? Então, qual é o motivo que trouxe? Então, o pesquisador, né, ele inicia nessa fase da justificativa, colocando a sua experiência desse fenômeno que ele quer estudar. Então, ele parte, né, que pode ser constituída por mais um ou dois parágrafos, conforme a necessidade que ele pretende. Então, após o pesquisador colocar essa experiência, ele vai formular o problema que ele pretende, então, né, estudar, buscar. E vale lembrar, gente, que o problema, né, ele é formulado em forma de pergunta, né? Então, a parte da justificativa, né, não vai se demandar ter mais do que um ou dois parágrafos. Então, essa justificativa, né, ele vai incluir, né, as possíveis contribuições teóricas e práticas desse trabalho que ele vai realizar. Então, quando a gente fala de definição do problema, nós temos alguns pontos que devem ser observados. Então, primeiro seria a produção, né, do conhecimento da pesquisa, né, onde vai delimitar esse problema, né, que vai implicar diretamente no conhecimento do fenômeno, né, selecionado para o estudo. Então, assim, quando o pesquisador, né, busca, né, pesquisar ou estudar, ele precisa ter conhecimento daquilo que ele quer estudar. Ele já deve ter lido artigos, né, textos, livros, para que ele possa, né, então, realmente buscar a problematização. E Richardson traz duas formas, né, de produção do conhecimento em torno desse objeto da pesquisa. Que né, o primeiro que seria... Agora, na sequência eu tenho, eu acho que é a Gabriele, que para mim aparece só Curitiba no nome. Alô, que estranho. Você chama Curitiba, depois eu não conheço isso. Tudo bem, pessoal? Pode prosseguir. Então tá bom. Então, assim, quando a gente define o problema, né, o pesquisador ele tem que supor, né, duas fontes, né? A primeira, onde ele acredita que ele possui um pleno domínio sobre aquele fenômeno que ele escolheu para ser pesquisado. A segunda, onde ele insere a população que ele pretende estudar, com os seus elementos em constante interação, onde ele vai levantar esses problemas, né, com o objetivo de produzir um conhecimento concreto daquela prática que ele está vivenciando. Então, o segundo ponto é as condições para a determinação de um problema, né, quando a gente fala de definir o problema.
Então, como a gente fala das referências das ciências sociais, né, então o problema em questão ele deve estar embasado na natureza social e deve ser concreto, né, a definição desse problema, que seja formulado de uma forma bem clara e bem precisa, né, porque ele vai buscar o quê? Uma resposta. Então, exige-se, né, desse problema uma resposta. Então, nós temos que, né, ter a cautela quando a gente vai buscar um problema, saber que nós pretendemos, né, uma resposta de tal. Passando, então, da justificativa, né, a definição do problema, Richardson traz os objetivos da pesquisa, né, que esse roteiro deve seguir, então, com essa lógica. Então, esse objetivo da pesquisa, nós sabemos que nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, esse objetivo geral, ele pretende alcançar, né, o que ele define, o que ele pretende buscar com a pesquisa, né, com o estudo. Então, geralmente, a pesquisa exploratória, o objetivo geral, né, nós vamos utilizar de verbos como conhecer, identificar. Já na pesquisa descritiva, então, nós utilizamos de verbos como caracterizar, traçar, descrever. E já a pesquisa explicativa, então, iniciam-se, né, com os verbos analisar, avaliar. Então, dependendo, né, a forma de pesquisa, você vai ter objetivos relacionados para tal. Os objetivos específicos, então, vai definir as etapas, né, para que a gente possa alcançar aquele objetivo geral no nosso estudo. Então, assim, o Richardson, ele recomenda que, por exemplo, o primeiro objetivo específico, ele seja mais no campo exploratório. Já no segundo, seja de forma descritiva. E se houver a necessidade de um terceiro parágrafo, né, de um terceiro objetivo específico, que ele seja de forma explicativa, tá? Que seria, então, uma lógica da pesquisa científica. Daí, dando sequência, o autor ele traz, então, que no roteiro deve-se partir para as hipóteses. Então, essas hipóteses, elas devem, tá, ser extraídas dos problemas levantados para o estudo. E devem ser, né, relacionados com os objetivos. Então, elas podem ser formuladas dependendo do tipo do problema. Então, nós temos 3 maneiras de poder, né, formular essas hipóteses. Então, nós temos hipóteses univariadas, que se apresentam apenas com uma variável. Daí nós temos também as hipóteses multivariadas, que apresentam uma ligação entre 2 ou mais variáveis. E a relação causal, que apresenta, então, a relação da causa com o efeito entre essas variáveis. Então, quando a gente vai, né, realizar, né, a elaboração dessas hipóteses, né, nós temos que formular com alguns pontos a serem observados. Então, né, seja do tipo descritivo ou explicativo, né, as variáveis devem ser inseridas, né, no contexto dos objetivos. Elas, né, precisam ser entendidas como um conceito que pode ser, né, que assume valores numéricos, em casos das variáveis quantitativas, e podem ser também classificadas em 2 ou mais categorias, né? Na definição dessas variáveis, né, no projeto de pesquisa, então, nesse roteiro, é necessário incluir alguns indicadores, né? Por exemplo, nós podemos, né, ter uma variável como, né, o Richardson traz como exemplo, né, o rendimento escolar. Daí o indicador, né, que ele traz seriam as médias de notas obtidas em exames. Isso é um exemplo. No segundo exemplo, ele coloca, então, por exemplo, da mesma forma, a variável rendimento escolar, um indicador de média de notas, e daí ele traz, então, né, o que nós chamamos de atributos, o que seria o nível de compreensão de textos e a participação, que vai também, né, agregar aquela variável rendimento escolar. Então, quando a gente define operacionalmente essas variáveis, a gente precisa, né, observar determinadas situações. O autor também traz que nesse roteiro nós temos que ter um plano de pesquisa. Então, esse plano, né, ele vai ser utilizado para os estudos exploratórios, estudos descritivos e os estudos explicativos.
Daí, dessa forma, nós passamos a também falar do universo e da amostra, né, como o Agnaldo colocou. Então, você vai determinar, né, que você vai especificar a área da execução dessa pesquisa, aonde você também vai especificar qual é a população desse estudo, o tipo de amostra e a determinação do seu tamanho e a forma de seleção dos sujeitos da pesquisa. Então, a gente, quando vai elaborar esse roteiro, a gente tem que ter em mente todas essas informações e estar atento a observar, né, para que a gente possa, com êxito, né, ter o trabalho concluído. Quando a gente fala de instrumento da coleta de dados, então, né, o Richardson traz que nós podemos especificar alguns, como questionários, entrevistas, de forma de conteúdos gerais, artigos publicados, porém ele traz em duas fases, tá? A parte da coleta de dados. A primeira fase, então, onde a equipe, né, que é responsável pela pesquisa, ela deve realizar algumas atividades, como sendo a primeira, selecionar as pessoas que servirão como os entrevistadores, né, nesse critério já estabelecido, realizarem também um treinamento com os entrevistadores e também recomendar alguns testes antes de aplicar, né? Então, se nós chamamos de realizar pré-testes daquele instrumento de pesquisa. Esse seria a primeira fase. Na segunda fase, ele passa ao quê? A discutir com os coletores, tá? Aquele instrumento de coleta que já foi definido, que seriam em fichas, questionários. Então, ele precisa realizar a discussão com esses coletores. Após isso, passa a descrição do procedimento, né, da aplicação. Então, definindo, né, a ordem da aplicação, determinando o prazo de coleta, né? Então, a gente precisa pontuar e estar atento a essas situações, para que a gente não, né, perca o prazo das informações para que a gente chegue no resultado final. A checagem das cotas estabelecidas para cada coletor, com a finalidade, né, se realmente foi aplicado o instrumento correto ou se foi forjado. Então, precisa realizar uma checagem, né? E também deverá ser feita uma revisão, né, desses instrumentos aplicados para que se evite algum erro, né, e se tenha o sucesso pretendido. Então, na situação da coleta de dados, né, nós temos que o pesquisador, nós, no modo geral, os pesquisadores em si, eles devem informar o período, né, dessa coleta e também estar à parte e apresentar também aos entrevistadores. Após essa coleta, passamos a realizar as análises desses resultados. Então, nós temos duas situações. Quando for no caso de análise quantitativa, a análise desse resultado vai estar, então, especificado em tabelas, gráficos e testes estatísticos. Já no caso da análise qualitativa, então, nós vamos especificar algumas técnicas, como análise de documentos, de conteúdos, né, de forma geral. E, após isso, nós vamos também mencionar a referência bibliográfica, aonde nós vamos constituir todos os elementos, todos os documentos que nós utilizamos, né, para a elaboração do nosso trabalho. Então, essa é, né, a linha que o autor Richardson traz, né, mais pontuais. Nós temos o restante do grupo que vai apresentar cada um desses tópicos mais aprofundadamente, que a gente vai ver agora nos próximos aulas, né, e nos demais. E daí, após isso, nós temos o cronograma e o orçamento, né, que é onde nós vamos, né, preparar uma pauta do trabalho, semanal, mensal, conforme a demanda, e nós vamos também, nesse cronograma e orçamento, estimar aqueles recursos humanos, materiais e financeiros, se for necessário. Então, a gente também precisa, né, realizar esse tópico para a gente poder ter, né, uma conclusão do trabalho. E a referência bibliográfica, né, da pontuação que eu apresentei, né, a linha aqui é o autor Roberto, né, Richardson, né, que ele traz com um livro de pesquisa social, métodos e técnicas. Seria isso, professor, e grupo, e turma. Muito obrigado, Edna, muito obrigado, Aguinaldo.
Tá? Eu apresento para vocês esses dois conteúdos, né, esses dois capítulos de livro, né, um do Richardson e outro do Castro, né? Porque assim, quando vocês forem a partir de agora, né, propor, né, uma pesquisa, né, vocês vão propor então os artigos para as disciplinas, vocês vão propor a dissertação de vocês, né? Esses dois capítulos, o objetivo deles é que vocês tenham a percepção de planejamento da pesquisa, né? Então, no caso Castro, ele separa em etapas, né? Já o Richardson, ele pontua, né? Mas o principal ponto dos dois, né, é essa questão do planejamento. Então, para eu conseguir desenvolver aí a minha pesquisa, eu tenho inúmeras etapas, né? E vocês vão ver aí que no decorrer da nossa disciplina, a gente vai explicitar, né? A gente vai nos aprofundarmos, né, em cada uma dessas ou etapas ou tópicos aí representados nesse capítulo, né, em cada uma aí das nossas aulas, né? Então, esses dois capítulos aqui eu considero ele apenas como introduções, né, aí a nossa disciplina. Eu não vou ficar me aprofundando aí nas discussões desses dois aqui, por quê? Porque eles são apenas aí uma pincelada, né, uma introdução aí da nossa disciplina, né? Então, os próximos tópicos, né, que a gente vai ver, os próximos temas, inclusive nessa aula, são contemplados aí até nas primeiras partes aí desse capítulo. Então, eu vou me abster aí de aprofundar, senão eu vou queimar a largada aí dos outros temas, né, para não ficar muito repetitivo também. Alguém tem algum comentário, algum ponto que queira complementar? Luiz? É só uma questão em relação à coleta de dados, né? Depois ele também traz lá a questão da intimidade. Então, assim, quanto mais você se envolver, né? Eu lembro até, acho que um dos falou que, não sei se foi ele, alguém até acabou se internando lá no hospital psiquiátrico para poder entender melhor, né? Eu acho que realmente dá uma qualidade você se envolver, né? Agora, o que eu sinto, assim, por exemplo, é essa questão de questionários. Apesar que daí fica difícil você se envolver, né? Porque é um questionário, é um caso que nós estamos até agora por aplicar aí em outra disciplina. A questão é que o questionário às vezes não é claro, né? Você faz perguntas e a experiência é minha, né? Eu recebo às vezes muitos questionários e não é claro o que o aluno quer, o que ele está perguntando ali, né? Então, essa questão da coleta da intimidade, eu acho que de repente não sei se em relação ao que a gente está falando, mas eu acho que é importante, eu vejo uma fragilidade nessa coleta de dados, porque daí eu respondo o que eu entendi, né? E depois a minha pesquisa vai concluir que é aquilo lá, mas as pessoas não entenderam o que realmente, qual era o propósito daquela pergunta, né? Eu sei que daí depende, eu não sei se a gente vai estudar isso, como elaborar questionários, não sei se tem alguma disciplina que vai tratar disso, né? E eu sei que também o pessoal falou, até nas pesquisas ali, que a gente tem que evitar de colocar nos questionários sugestões e tal, porque a gente acaba induzindo, né? A pessoa lá, você às vezes induz para ela responder aquilo que você quer, né? Então, mas a ausência disso, ou esses questionários mal elaborados, eu vejo que prejudicam, né? Do meu ponto de vista, prejudicam o resultado, né? Era isso que queria só colocar. O envolvimento, né, a gente pode analisar sobre vários aspectos, né? Você pode ter envolvimento porque você é um especialista ou você está se especializando em um determinado tema ou num determinado objeto, né? Então, você conhecer bem os diversos detalhes, né? O que pode influenciar, o que não pode influenciar ali o teu objeto, é muito importante, né? Mas pode ser observado também sobre o envolvimento, o você estar inserido, né?
nesse caso, né, a gente só vai conseguir esse tipo de envolvimento, né, em pesquisas qualitativas, né, aonde o pesquisador ele se torna parte aí daquele objeto, né? Então a gente vai fazer uma pesquisa etnográfica, né? Então a gente vai quer estudar uma determinada população, né? Uma determinada sociedade, né? Então nós vamos nos adentrar àquela sociedade e tentar identificar os aspectos que a gente está querendo. A gente vai vivenciar aquilo, né? A gente vai se for necessário se envolver a ponto de você poder vivenciar as emoções, você também vai adentrar nesse aspecto, né? Ou você vai fazer uma pesquisa participante, né? No teu caso, inclusive, Luiz, a tua dissertação muito provavelmente vai ser uma pesquisa participante, né? Onde a gente faz proposições, a gente vai estar em contato com o indivíduo, com os indivíduos, e aquilo que nós falamos, muitas das vezes, pode moldar e influenciar o ambiente, né? Influenciar as pessoas que estão ali dentro, né? Então, a gente vai conseguir isso em pesquisas qualitativas, né? Pesquisas quantitativas, não, né? Pesquisas quantitativas, esse envolvimento, a pesquisa acaba sendo mais fria, né? Igual eu comentei na primeira aula, né? As pesquisas quantitativas, elas estão dentro do escopo das pesquisas funcionalistas, né? O pesquisador, ele é um mero observador do que acontece, ele não se envolve, né? Então tem essa característica. E até um dos pontos que quando eu fiz o mestrado, quando a primeira aula do mestrado, né, o orientador do mestrado era o meu orientador, o coordenador do mestrado era o meu orientador, né, e ele aí foi perguntando para cada um, né, qual que é a tua, o que você quer fazer, o que você quer fazer, o que você quer fazer. Tinha um colega lá, ele tinha uma empresa e ele queria analisar, eu não lembro o que era a empresa, né, faz tempo isso, né, mas ele queria analisar alguma coisa da empresa dele, né. Aí o coordenador, né, vai dar merda. Ele foi direto assim, né? Ele não media as palavras para falar. Aí todo mundo, né, pô, ninguém esperou, né, um professor, doutor, coordenador do mestrado e doutorado falar dessa forma, né? Aí eu falei, não, é errado a tua pesquisa, porque assim, tu já tem um envolvimento emocional com o objeto de análise, né? A empresa é tua. E como que você vai responder se o que tu está analisando, tu não identificar o que tu espera? Né? Tu identificar que... eu não lembro exatamente o que era que ele tinha proposto, né? Porque depois ele mudou, inclusive. Né? Mas era... Assim, ele tinha uma crença que ele ia identificar algo positivo e corria o risco de identificar algo negativo, né? E daí vai incorrendo o viés do pesquisador, né? Só olhar para os aspectos positivos e deixar os aspectos negativos de lado. Então, tem tudo isso. Numa das aulas relacionada à coleta de dados, dentro da parte de coleta de dados qualitativa, né? Se não me engano, no livro do Richardson, tem lá vocês vão apresentar, né? Estou queimando largada agora, né? Mas o Richardson lá, ele comenta de que quando vai se realizar pesquisas qualitativas, né? O pesquisador relacionado ao objeto de análise dele, ele faça um rapport, que chama, né? Ou rapport, não lembro exatamente como que fala, mas que corresponde ao pesquisador ele elencar previamente tudo que ele acredita, né, as suas crenças, os seus valores, né, as suas predisposições ou os seus preconceitos, porque às vezes você está analisando algo que você não tem um gosto, né? Sei lá, vamos pegar um caso bem está em evidência a todo momento nos últimos anos no Brasil, né? A política. Vamos supor alguém que tem um viés de esquerda e vai fazer uma pesquisa vai entrevistar indivíduos que têm um viés de direita, ou o contrário,
um indivíduo que tem um viés de direita e vai entrevistar indivíduos que têm viés de esquerda, né? A pessoa, ela tem já um certo preconceito a respeito da opinião do outro indivíduo, né? Então, assim, o Richardson, ele comenta de que e isso está relacionado com o envolvimento, né? Mas o Richardson, ele comenta do pesquisador ele elencar todas as suas crenças, os seus valores, os seus preconceitos, né? Qual que é a sua visão a respeito daquilo que está sendo pesquisado. Por quê? Porque no momento da análise dos dados, né, o pesquisador ele tem que tentar se isentar das suas preconcepções, né? Para evitar enviesar os resultados da pesquisa. Então, assim, o envolvimento ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado negativo também, né? Tudo isso tem que estar contemplado no planejamento da pesquisa, né? Então, assim, os 2 capítulos que nós vimos agora, eles são introdutórios, né? Mas a gente vai ver cada um. Os capítulos que poderiam ser aí um sumário do que a gente vai discorrer aí na disciplina. Mais ou menos isso aí. Eu vi que teve uma mão levantada, mas não deu tempo de eu ver quem que... Professor, eu só ia fazer um comentário, é o Cleiton. Oi, Cleiton. Sobre os resultados positivos e negativos de uma pesquisa. Segundo meu orientador de graduação, quando a gente faz uma pesquisa, tem o objetivo de ter o resultado positivo, um resultado que nós esperamos. Sim. Porém, também, pelo que ele me informou, seria importante começar a publicar artigos com resultados negativos para dizer que aquela situação, vamos supor, não equivale realmente àquilo. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Não um exemplo, né? Não estou visualizando, né? Vocês vão fazer disciplinas de métodos quantitativos, né? Vai ter lá os testes, né? Testes de médias, né? Comparação entre grupos, ou mesmo regressão, né? Influência de uma variável em outra, né? E vamos supor, a literatura afirma que, sei lá, se você der aumentar o salário do indivíduo, ele vai se motivar mais, por exemplo, né? E, a literatura fala isso, você vai rodar a tua pesquisa, você espera identificar isso. E você rodou, né, você teve toda a preocupação com que o método científico, né, você atendeu as premissas do método, né, fez uma regressão, então tudo que a regressão exige, você atendeu todas as premissas da coleta de dados, enfim, e você não encontrou isso, né? Você vai fazer o quê? Vai jogar a pesquisa fora? Não. Né? Então, você vai apresentar, nesse contexto, nós não identificamos, né, o que a teoria apresenta, né? Claro, existe até uma discussão, né, de certa forma polêmica, né? Por quê? Porque a academia em si, ela tem um viés de ser mais aceitar mais quando a pesquisa ela tem as suas hipóteses confirmadas, né? Por quê? Porque se eu falasse, aumentar o salário aumenta a motivação, né? Eu tô afirmando eu estou identificando uma certa relação, uma certa influência. Agora, se eu falar, não, a gente fez o teste e não identifica, tá? Mas então o que influencia a motivação, né? Então, por esses motivos, né, a gente não ter uma contribuição mais palpável, né? A gente tem uma contribuição do que não contribui, né? Do que não influencia, né? Então existe um certo viés, né? É igual aquela frase lá do Thomas Edison, né? Que eu não lembro exatamente como que é a frase, né? Mas que ele afirma que encontrei 1000 formas de não se produzir uma lâmpada, algo assim, né? Até que ele consegue fazer a lâmpada funcionar, né? Então, quando a gente tem um resultado negativo, é bom que a gente consiga fazer uma argumentação, né? Que, mesmo sendo negativo, a gente tem uma contribuição, né? Aí é bom, fez a pesquisa, mesmo quando não deu negativo, né? Vamos tentar publicar, né? Não vi quem que foi o primeiro, se foi o Edson, se foi o Emerson. Acho que pode ser eu, né? Só contribuindo, qualquer tipo de totalitarismo ou questão absoluta
ela suprime toda a subjetividade, né? E porque você busca aí uma concepção única de realidade e que você vai buscar formar ela através da coalizão de ideias de cada indivíduo. E por isso que na pesquisa qualitativa, como nós somos uma democracia e nós temos um pensamento mais liberal, você tem que fazer as perguntas dentro da tua subjetividade ou do grupo de pesquisa. Ele vai fazer a pergunta conforme ele interpretou a realidade daquela questão, né? E as respostas também vão ser subjetivas. Quer dizer, a pessoa vai ter que interpretar ou não interpretar conforme sua visão do mundo. Não tem aquele ditado que tem pessoas que não enxergam palma diante do nariz, agora tem outros que já enxergam a sua família, outros já enxergam a sua comunidade, outros já enxergam o seu estado, assim vai indo. E, quiçá, tenhamos no meio de nós pessoas que enxerguem o mundo todo, né, como ele realmente é. Mas isso é subjetivo, né? Então, as pesquisas qualitativas, ela tem essa característica dentro da visão do pesquisador, quais problemas ele elencou, mas ele também tem uma visão daqueles problemas, então ele tem objetivos, né? Dentro daquela visão dele, que ele considera que é útil para toda a sociedade, né? E as pessoas pesquisadas vão responder também, vão entender as questões dentro da sua subjetividade e vão responder conforme... Então, é uma questão, às vezes entende, às vezes não entende nada, né? Então, vivenciar a experiência humana, né? É isso aí. Esse é uma das principais críticas, né, que o pessoal que é muito objetivo. Então, novamente, né, por isso da aula da semana passada, né, que os funcionalistas criticam as pesquisas subjetivistas, né, as pesquisas interpretativistas, né. Só fazendo um adendo que eu acabei não respondendo, Luiz, sim, a gente tem muito problema de construção de questionário, né, em geral pela falta de conhecimento, né, então, só que assim, a gente também tem muito questionário, a gente está querendo propor uma escala, enfim, e a teoria afirma alguma coisa, não existe uma escala que se mensure aquilo, então a gente vai construindo as perguntas tentando propor uma forma de mensuração, né? Isso em pesquisas a nível mais avançados, né, obviamente. Mas as principais escalas que nós utilizamos são construídas dessa forma. E aí, às vezes são feitas las 150 questões para que, após os inúmeros refinamentos, se chegue numa escala, por exemplo, com 20 questões. Né? Isso é comum, isso é usual. Né? Só respondendo o Luiz, que eu acabei acabei deixando passar a resposta antes. Né? Então, Emerson? Professor, só colaborando aí com o que o Cleito falou, eu, quando fiz o meu TCC da graduação, nem faz tanto tempo assim, tá, pessoal? Não, faz sim. Foi na época dos fundos verdes, que surgiram na Bolsa, e eu fiquei frustrado com o resultado, porque eu peguei a amostra dos fundos verdes para analisar em relação aos outros fundos, para verificar rentabilidade e risco, né? E eu fiquei frustrado com o resultado, porque era pior o retorno do que os outros, né? E o meu orientador na época falou, não, isso é fantástico, né? E até cogitou-se em publicar, mas como eu tinha feito numa instituição financeira, eu necessitava de autorização daquela instituição, né? E era uma instituição grande e tal, a gente decidiu não publicar. Mas eu, né, colaborando aí com o Cleiton, eu fiquei frustrado pelo que eu achei, e naquele momento ele disse, não, isso é fantástico, porque isso demonstra que há que se mudar algum tipo de pensamento para que isso funcione, alguma coisa parecida, que na época ele falou para mim. Nesse caso específico aí, vamos supor que aconteça agora durante o mestrado, né? Argumentar a contribuição, né? Tentar trazer assim, apesar de a gente ter uma vertente afirmando que deve ocorrer dessa forma, mas a gente identificou que não. Então, assim, pode ser uma contribuição, às vezes, uma pesquisa que a gente faz assim, que a gente identifica, pode ser um primeiro passo, né, para a identificação aí de uma linha de pesquisa e para a desconstrução de um argumento que vinha sendo difundido. Né? Então,
Só que sempre precisa ter um primeiro passo, a gente precisa argumentar que esse primeiro passo aí ele é válido, né? Que não é mais um achismo, né? Assim, pesquisas que tem um viés negativo, né, de algo que se acredita, tendem a ter uma dificuldade maior de publicação e o tempo de demora da publicação é maior, né? Eu vi uma pesquisa um professor da Paraíba, né, o professor Orleans Martins, ele compartilhou no Facebook dele semana passada, né, um artigo que foi proveniente de uma disciplina do mestrado, doutorado, de 6 anos atrás, né, onde foi identificado que os níveis de governança na Bolsa, né, Bolsa Brasileira, eles não denotavam menos risco, pelo contrário, né, quanto maior o nível de governança, maior o risco das empresas, né? E a gente espera o contrário, se tem um nível de governança maior, o risco seja menor, mas não. Eles identificaram que as empresas com governança maior tiveram um risco maior, né? E assim, então eles estavam há 6 anos tentando publicar o artigo, 6 anos levando não, 6 anos levando porrada, conseguiram publicar num periódico de excelente qualidade, né? E assim, todas as vezes que foram levando não, eles foram tendo que melhorar a argumentação, né? E utilizaram a teoria da legitimidade de que essas empresas que estão num nível de governança maior se utilizam, na verdade, desse nível de governança para legitimar as suas decisões, né? Tentando se legitimar como uma empresa de menor risco, quando na prática não o é, né? Então, assim, essa é de forma simplificada o artigo, né? Então tá, pessoal. Então agora 10h20, putz, no meu planejamento era para ter terminado essa apresentação um bom tempo atrás, mas eu acho que comentei, né? Essa é as nossas discussões que melhoram aí a qualidade da nossa disciplina. Não apenas o conteúdo, né? Conteúdo por conteúdo podia ser EAD, né? Vocês faziam a leitura, entregavam as atividades e pronto, né? Não é o objetivo de nenhuma das disciplinas, ao meu ver, né? Então tá, vamos fazer um intervalo, eu vou parar a gravação aqui só para se